candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. O termo candomblé vem da junção das palavras quibundo e candoube, que significa casa da dança com atabaques. Decorrida do animismo africano, a religião tem por base a alma da natureza. Em seu entendimento, os animais e plantas possuem espiritualidade. Atualmente, o candomblé reúne cerca de 3 milhões de adeptos em todo o mundo, uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Seus seguidores se espalham pela América e pela Europa, mas é no Brasil que está o maior número de praticantes do candomblé. Os rituais candomblecistas são realizados em casas que recebem o nome de terreiros, nos quais os sacerdotes e adeptos encenam uma convivência com as forças da natureza e seus ancestrais. Seus rituais podem ser matriarcal, quando somente mulheres, as chamadas mães de santo, podem assumir a liderança. Patriarcal, quando a liderança é assumida apenas por homens, os chamados pais de santo podem assumir a liderança. Ou mista, quando a liderança do terreiro pode ser assumida por homens ou mulheres. O candomblé busca homenagear em seus rituais divindades de encarnações de forças naturais, bem como busca trabalhar questões terrenas. Constantemente, os orixás são homenageados com danças, roupas especiais e oferendas. Para os candomblecistas, os orixás são deuses supremos de personalidade e habilidades distintas que possuem preferências ritualísticas. Muitas pessoas ainda confundem candomblé com a Umbanda, mas há uma enorme diferença no culto. A Umbanda é uma religião brasileira que cultua a ancestralidade dos nativos do Brasil. Índios, pajés, padres e pretos velhos são alguns dos exemplos. Já o candomblé cultua apenas os orixás como linha de frente de trabalhos em seus terreiros. Os rituais do candomblé duram no mínimo 2 horas e reúnem até centenas de pessoas. Eles cultuam e adoram seus orixás, considerados divindades africanas que representam as forças da natureza. Celebrado pelo Babalorixá ou Ialorixá, pai e mãe de santo, respectivamente. Os rituais candomblecistas iniciam com o despacho do Exu, em ritmo de dança ao som de batida de tambores, com oferenda de vegetais, minerais e sacrifício de alguns animais. Os filhos de santos invocam seus orixás para que os incorporem em seus rituais. Para os candomblecistas, os orixás são deuses que possuem personalidade e preferências ritualísticas, ou seja, eles escolhem em quem incorpora. Os rituais do candomblé ocorrem nos terreiros e seguem normas que vão do uso do trajes à higiene e alimentação. Cada orixá tem um dia específico, roupas com cores específicas e alimentos próprios. É necessário que tudo esteja purificado à altura do orixá. Por isso a higiene, a alimentação e os trajes devem ser adequados. A crença no candomblé é baseada no monoteísmo. Embora alguns defendam a ideia do culto a vários deuses, cada nação do candomblé cultua apenas um deus. A história do candomblé se inicia no Brasil com a chegada dos africanos que vieram para o país escravizado. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras por volta do século XVIII. O candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem a sua religião e eles eram obrigados a seguir o cristianismo. Como forma de escapar da imposição da Igreja Católica, eles passaram a usar altar com imagens de santos católicos e por baixo os assentamentos escondidos para cultuar os orixás. Daí surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com a reinterpretação de seus elementos, na qual cada santo católico representa um orixá. Essa prática chamada de sincretismo é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O surgimento do primeiro terreiro ocorreu após a libertação dos escravos, período em que era comum observar muitos elementos do cristianismo no candomblé. O sincretismo perdura até hoje. No entanto, alguns adeptos têm rejeitado essa fusão e buscam adotar o candomblé com base exclusivamente nos preceitos e elementos africanos. No Brasil,
Os cultos são divididos em Ifá, Egungun, Orixá, Vodum e Niquice. A depender do tipo de iniciação ao sacerdócio, ele pode mudar. São cultuados vários orixás no Brasil, e estes possuem comum as qualidades de seus orixás, que podem variar: Ogum, Omolum, Oxalá, Oxaguian, Oxum, Oxóssi, Oxumaré, Logum-Edé, Nanã, Iansã e Iemanjá, que, se diga de passagem, é a orixá mais cultuada no Brasil. Em Parnaíba, temos 4 casas de candomblé. Fundada em 21 de janeiro de 2011, o Ilê Assé Omoniejá Sabaodé tem como sacerdote o senhor Tiago de Iemonjá, onde sua família vem do Distrito Federal, filho de Udemi de Oxum, do Ilê Azé Ominidé. Sua nação é Jejinagu e a mesma possui dezenas de filhos e filhas de santo.